Boa noite, sou Yuri, né? Acredito que todo mundo que está assistindo me conheça. Tô aqui hoje para apresentar o... a síntese, né? E a leitura que eu e a Aline fizemos do capítulo 2 do livro Pensamento Pedagógico Brasileiro, do Marci Gadotti. O capítulo 2 se chama Educação como Ato Político, pensando sob e com a pedagogia do oprimido, né, de Paulo Freire. Primeira coisa que eu quero ressaltar é que quando a gente se fala de Paulo Freire, se fala desses teóricos essenciais, elementares de qualquer área, é muito difícil esgotar o assunto, né? Então, por mais que a gente converse aqui, dialogue, eu estimulo sempre que vocês leiam nos originais, além da síntese, além da nossa apresentação aqui e do livro do Moacir Gadotti, eu, antes de tudo, oriento a leitura do original, né, Pedagogia do Oprimido, que é um clássico, o principal livro de Paulo Freire, foi traduzido em mais de 70 línguas e até 2016 foi considerado o terceiro livro de ciências humanas mais citado na área de ciências humanas, né? Então, sem dúvida, é um clássico que requer uma atenção e fica aí essa sugestão, né? Antes de falar do livro, é importante a gente falar de Paulo Freire, né? Esse pensador, esse teórico que é brasileiro, pernambucano, nasceu em Recife e, apesar de ser conhecido por ser um educador, ele é formado em Direito. Começou sua carreira na divisão de educação do SESI, né? E aos poucos foi se aprofundando na área até se tornar o que é hoje, né? Apesar de já ter falecido, ele ainda é uma referência para todos os pedagogos, os pensadores de educação no Brasil e no mundo. Já foi professor de Harvard, já professor da USP, da PUC em São Paulo e, sobretudo, foi um generoso, um grande ser humano. Então, acho que qualquer leitura, qualquer trabalho, qualquer diálogo sobre Paulo Freire é sempre útil e necessário. É, Paulo Freire tem, né, atualmente já atualmente não, né, desde sempre, desde que Paulo Freire começou a escrever, sempre foi rotulado por muitos como comunista, como um idealista e até mesmo como um utópico, né? Mas Paulo Freire ele tinha uma linha dentro da sua filosofia razoavelmente racional. Ele era um socialista cristão ligado à teologia da libertação, que é uma tendência progressista da Igreja Católica. Feito essa pequena introdução e preâmbulo sobre Paulo Freire, que eu acho também que não tem como esgotar, oriento todo mundo a pesquisar mais sobre ele. Se já, enfim, imagino que já tenham conhecimento, né? É, Vamos nos aprofundar, né, no texto, né, e na obra em si. O primeiro capítulo da obra do Moacir Gadotti, na verdade, o primeiro item, né, do capítulo 2 se chama A Educação como Processo de Humanização. Nesse capítulo, o Gadotti ele dá um panorama, também introdutório um pouco do Paulo Freire, e já começa já a discutir as ideias do livro de uma maneira até bem objetiva. É, Gadotti ele apresenta, né, Freire como um militante convicto, racional, e que para o Freire ele sempre viu a educação como uma coisa contextual. Então, na visão de Gadotti, e enfim, se baseando no próprio livro, né, ele explica que, na visão de Freire, o papel político que a educação pode desempenhar é, sobretudo, para construir uma sociedade mais aberta e livre, que, na visão dele, é uma construção que se opõe, né, a essa ideia de sociedade que a elite produz, que é incapaz de oferecer uma base política que reforme ela mesma, né? Então, é construir uma educação para se refundar enquanto sociedade. É esse princípio que Paulo Freire pensa na pedagogia do oprimido, que essa educação somente é possível
através de uma ampliação consistente, né, nas massas e, consequentemente, levando à sua crescente organização. O método proposto por Freire como instrumento foi o diálogo, né? No caso, uma relação horizontal que se opõe a essa relação da elite que hierarquiza a sala de aula, né? Tem o papel do sábio, do pessoa dotada de conhecimento e o papel do leigo, que é o aluno. Então, Paulo Freire se opõe a essa lógica da elite e propõe uma pedagogia dialógica que se nutre e transmite, sobretudo, amor, humildade, esperança, fé, confiança, que é uma relação de troca que deve se pautar sempre na realidade do educando, dos seus conhecimentos, da sua vida local ali, né? Pensando sempre na região onde está inserido esse educando, como que são as relações dele, suas condições de vida, né? E para construir a partir daí esse conhecimento novo, um modo de vida que esteja associado aos seus desejos, não dos poderosos. A força das teorias e reflexões de Paulo Freire é a sua proximidade real com as práticas pedagógicas. Ele apresenta seu método histórico global, pelo qual o alfabetizando ou educando se descobre como sujeito do processo. Ele é um sujeito histórico e não um sujeito passivo. Ele faz parte dessa progressão, né? E inserindo a educação como momento de humanização. Sai um pouco dessa visão técnica e positivista da educação, de empacotar saberes, dividir pessoas. Paulo Freire propõe sempre uma educação humanista, que dialogue com o ser humano, sobretudo, né? Sua obra, Teoria e Método, formam um todo que é guiado pelo princípio da relação, né, entre conhecimentos e os interesses. Então, para o Paulo Freire não faz sentido você ensinar para alguém algo que ela não esteja interessada. E nesse livro, Pedagogia do Oprimido, ele ressalta isso, né, de maneira bem pedagógica. Para o Freire, ele também tem uma visão assistencialista das elites e acha que a classe média só apoia a elite porque está em busca dessa ascensão social e quer ocupar esse cargo um dia. Então, a forma de transformar a sociedade opressora é, sem dúvida nenhuma, na visão de Freire no livro, pelas massas, né? Que necessariamente tem que estar organizada e consciente para botar essa luta adiante. Então, para o Freire existe uma dualidade que envolve a consciência do oprimido de um lado, né? Que é essa hospedagem de consciência do dominador que sabe que seus valores, ideologias, seus interesses, eles tornam ali mais improvável a sua libertação, e do outro deseja a necessidade de libertar, né? Então trava dentro do oprimido uma luta interna. Essa libertação não é, porém, uma libertação individual. A libertação é tão pouco uma libertação psicológica. A libertação é coletiva, social e política. Tem uma frase que ela é muito repetida do Paulo Freire, que traduz bem esse pensamento, né? É que ninguém liberta ninguém e ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Então, para o Freire, pensar educação, pensar sociedade é, sobretudo, pensar em comunhão, em coletivo, em processo dialógico, que não é individual. Então, essa frase, para mim, é uma das frases mais marcantes do livro e é recorrentemente reproduzida aí, tanto nos espaços de educação como na mídia convencional, inclusive. E a partir daí, o Freire desenvolve umas concepções que norteiam suas reflexões no livro, né? Que ele põe em dualidade a educação bancária versus a educação problematizadora. Que o que seriam? A educação bancária é aquela que pensa que o educador é o que sabe tudo e o educando não sabe nada, falando da maneira bem simples e direta. E a educação problematizadora funda-se justamente nessa relação dialógica, né? Que tem a troca entre educador e educando e ambos aprendem juntos, aprendem no diálogo. Então, é pensar o educador como mediador, mas não um mediador portador de todo o conhecimento, na visão de Freire, pensando a educação problematizadora. É pensar o educador como um parceiro que está ali para descobrir a jornada em comunhão. Então, esse é a grande virada de chave, né, na visão do Paulo Freire. É óbvio, né, que ele não desconsidera esse papel informativo no ato do conhecimento, né,
e nesse cenário, sobretudo, evidencia também a luta de classes. E que para o Freire o mais importante e necessário dessa libertação é que o oprimido descubra, sobretudo, sua situação enquanto oprimido, para a partir daí ele tomar essa consciência crítica e conseguir se organizar enquanto uma classe. Agora a gente vai refletir sobre o item o saber e a mudança estrutural na sociedade. Freire, apoiando-se no filósofo Eduardo Nicole, trabalha a relação entre conhecimento e comunicação. Aí Freire ressalta, né, outra reflexão que esbarra naquela que eu falei antes, que o sujeito pensante não pensa sozinho. O eu penso de Descartes, que é um positivista, que inclusive é um teórico importante para a ciência hoje, né? Mas é um teórico positivista quais, né, o Freire criticava, que não tem como você falar que eu penso, porque isso é abstração. Nós pensamos juntos. Eu só penso porque eu tenho alguém para dialogar, para ruminar minhas ideias em comunhão, né? O pensamento, apesar de não parecer, também é um processo coletivo. Então, nessa etapa, o Freixo ele mostra que essa reforma que queriam na educação, no espaço agrário e na sociedade de um modo geral, ela tem que respeitar as consciências, né, e propiciar que essas consciências se aflorem. Então, a mudança estrutural da sociedade não é uma questão técnica, é política. Então, você pensar nessa estrutura vertical que privilegia a classe dominante é você se enxergar em dois espaços, né? Você está no espaço de privilégio ou você está no espaço de luta, na visão do Freire. E tem a estrutura horizontal, que é a ideia de que qualquer procedimento empírico dos trabalhadores seja substituído por a convivência, uma relação ali que produza diálogos. Para o Freire, a educação, sobretudo, deve ser simples, mas ele ressalta que simplicidade não é simploriedade. Na simplicidade se vai fundo nas coisas, de maneira acessível e não complicada. O simplismo não. O simplismo, na visão de Freire, você fica na periferia do objeto tratado. E, sobretudo, se trata de maneira pouco séria. Então, é importante ter essa diferenciação, né, de que você dá uma educação simples não é dar uma educação simplória. Ele discute ainda o papel do intelectual e do técnico, né, que se por um lado a transformação radical implica uma vanguarda lúcida, é preciso que essa transformação se nutra no diálogo com as massas populares e que não existe dilema entre humanismo e técnica. Uma educação que se opõe a essa capacitação dos indivíduos é ineficiente também. Então, que a gente precisa de uma competência técnica com uma formação humanista também. É associar essa dicotomia, entre aspas, né, que não existe na visão de Freire. E ele ressalta, né, em alguns momentos que essas recorrentes cobranças por leituras como atividade de avaliação desaguam num natural desestímulo. Quando você é obrigado a ler para escrever alguma coisa, para aprovar aquela leitura, você fica desestimulado à prática da leitura, né? Então, o que o Freire sugere é que o estímulo da leitura tem que vir pelo gosto. Você tem que dar um acompanhamento pelo gosto, não pela obrigação, né? E, enfim, já também me encaminhando já para o encerramento, a gente vai analisar as críticas e comentários. Apesar do Freire ser um autor muito reverenciado no mundo, ele também carrega com isso muitos críticos, né? Ele, desde que iniciou seu trabalho, ele sempre teve oposições, seja por desinformação, por má-fé ou mesmo por discordância político-ideológica. Então, desde os anos 60, sempre houve quem acusasse, como eu disse antes, o Freire de ser comunista, de ser utópico, de ser idealista, e no geral ele sempre lidou bem com essas críticas, né? Ele nunca se envolveu em polêmicas vazias, ele procurava refletir e na próxima teoria desenvolver de uma maneira mais clara. No entanto, tem uma crítica que eu separei que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco, que é da Silvia Maria Manfredi. Ela afirma que, apesar de negar a sociedade opressora e as formas de dominação que lhe são
como respondentes, ele não explicita em si qual o histórico estrutural que é passível de esperação e, portanto, não revela em objetiva a natureza da revolução que se pode desencadear e as bases socioeconômicas que deverão dar suporte à nova estrutura de poder. Eu, enfim, tinha várias críticas no capítulo, mas eu resolvi elencar essa, porque essa eu achei realmente bem fundada e não achei respostas do Freire, né? Acho que, de fato, ele não apresenta, né, essa possibilidade de nova estrutura, mas eu nem acho que ele queria apresentar. Não me parece que isso era uma pretensão dele. O que ele traz para mim, sobretudo, é a importância de entendermos o processo pedagógico como um processo de luta. A partir daí, com os instrumentos mais decodificados e nas nossas mãos, naturalmente vai surgindo outras etapas dessa construção, né? Então, inclusive, é uma reflexão que fluiu de uma maneira até natural lendo esse capítulo, que nós, enquanto simpatizantes, nós eu me incluo, simpatizantes das teorias de Freire, a gente tem que se apropriar delas e encontrar nessas lacunas oportunidade de melhorá-las, aperfeiçoá-las. Então, é, o que fica para mim como um maior aprendizado nesse processo é isso, né? É a gente conseguir dialogar com o autor, com as suas ideias, enxergar suas virtudes e suas fraquezas para tentar aperfeiçoá-las, se for o caso. Enfim, fica aqui meu abraço, agradecimento da Aline, que me deu suporte também na produção do texto, todo o processo. E um abraço a todos. Se cuidem.